Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 12ª aula do capítulo 2 de LaTeX e o tema de hoje é cores. Então nessa aula a gente vai aprender a utilizar diferentes tipos de cores para o seu documento, que compõem-se de uma estrutura visual artística, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ok? Então o LaTeX ele permite com que um texto ou palavra seja especificado por uma cor, tá? Embora seja uma prática ainda pouco utilizada, é muito comum usarmos cores em textos de caráter artístico ou em outras áreas afins, tá bom? É assim, pessoal. Aqui cabe até inclusive fazer um paralelo com documentos do pacote Office, por exemplo, né? Então a gente vê que para destacar uma cor, para mudar a cor de uma fonte, né, a gente tem lá os ícones e as opções à nossa disposição. No LaTeX, embora seja um pouquinho mais complicado, né, a gente trabalhar com código-fonte, é possível a gente explorar muitas possibilidades que o LaTeX nos fornece, tá? Então, a gama de cores e essas possibilidades são bem extensas, né? Então, cabe aí a curiosidade de vocês também em poder estudar essas ferramentas, tá bom? Eu vou explorar apenas algumas, pessoal, tá? Mas é importante também, como eu falei, a participação de vocês nesse momento, tá bom? Também, pessoal, é muito comum a utilização de cores para exibição de gráficos, né? Eu me recordo que no capítulo que eu falei de pacotes, né, é possível a gente combinar os pacotes, por exemplo, para cores e gráficos, né? Então aqui é apenas uma recordação do que eu falei lá no capítulo sobre pacotes. Muito bem, pessoal, então vamos lá estudar então pacotes para cor. Para utilizarmos uma cor específica, pessoal, no seu texto, é necessário a gente utilizar o seguinte pacote, o Color, tá? Esse pacote Color, ele é um pacote limitado ainda, tá? Mas ele é bastante útil, beleza aí? Para a gente poder definir uma corzinha aí para nós. Então podemos também definir uma cor no preâmbulo e utilizá-la no decorrer de seu documento. Vamos ver como é que a gente define uma cor? Pessoal, antes da gente explicar um pouquinho mais sobre o comando de definição de cor, eu gostaria de salientar e ensinar para vocês uma coisa muito importante. Quando a gente define uma cor em preâmbulo, nós estamos trabalhando com um intervalo numérico que varia de 0 a 1 em RGB minúsculo ou de 0 a 255 em RGB maiúsculo. O RGB é uma combinação de cores primárias que parte através dessas daqui, ó, Red, Green e Blue, beleza? RGB, Red, Green, Blue, vermelho, verde e azul. A combinação dessas cores gera outras, tá? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa utilizar esse conjunto aqui numérico que varia de 0 a 255, tá bom? A gente vai estar utilizando, por questões de praticidade, o formato RGB maiúsculo, beleza? Então, para definir uma cor de escolha, vamos utilizar o seguinte comando, que é esse daqui, ó, define color, com 3 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é uma rotulação, é o nome que você colocar aqui para determinada cor, pode ser em português mesmo, seguido aqui do RGB maiúsculo, né, do padrão que a gente vai estar utilizando, e do código da cor, tá? Esse aqui é o código para a cor laranja. Vocês podem também testar para outras cores. Para a gente saber o código dessas cores, a gente pode vir aqui, por exemplo, nesse sitezinho, flecktool.com.br, e a gente vai ver lá, né, quais são as cores que a gente tem, né? Eu, inclusive, pessoal, já deixei aqui, ó, a possibilidade de cores que a gente pode utilizar no LaTeX, tá? A gente vai utilizar o código Java, tá? Ele também é compatível com o LaTeX. Olha só, pessoal, que bacana. Por exemplo, a cor laranja, ela está em inglês, que é orange, ela porta desse código de cores aqui, ó, tá? 255.165.0, o mesmo que eu utilizei no slide, tá bom? O red é 255.00 e por aí vai, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem uma quantidade muito grande de cores, beleza? Então, se a gente colocar lá o pacote de cores, deixa eu voltar aqui, a gente então define uma cor da sua escolha, tá? Então é assim que funciona.
Agora, pessoal, para que uma determinada sentença apareça com a cor que você definiu, aí sim a gente precisa utilizar o comando TextColor, tá? Então vocês vão ter que colocar o comandinho TextColor dentro do corpo do texto, tá? Então você pega o nome que você rotulou lá no Define Color, coloca aqui no primeiro parâmetro e no segundo parâmetro a sentença a qual vai aparecer essa cor, tá bom? Então, pessoal, vamos ver como é que isso funciona na prática? Mas antes da gente ir lá ver, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse resuminho que eu fiz até aqui, para vocês não se perderem. Então, o que acontece? O pacote e a definição de cor, a gente coloca eles lá no preâmbulo. E dentro do corpo do texto, o text color. Então são 3 passos: pacote, definição de cor e o text color. Beleza? Então vamos lá na prática para ver como é que funciona. Vamos voltar aqui. Ó. Eu estou aqui com o meu editor, pessoal. Então é o seguinte, vamos vir aqui abaixo desse pacote, né, do Indent First, vamos criar aqui um novo pacotinho de cor, tá? Então eu vou colocar aqui Color. E embaixo, pessoal, aqui mais abaixo, antes do Begin Document, eu vou colocar aqui o Define Color. Eu vou vir aqui e colocar Define Color com 3 parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser o rótulo, né, o nome da cor que eu vou estar utilizando, seguido do padrão RGB, maiúsculo, e do código de cor, tá? O código é esse, 255.155.0, dessa forma aqui. Agora, dentro do Begin Document, aqui embaixinho, né, eu vou utilizar, então, o Text Color, tá? Eu, inclusive, vou copiar, tá? Para andar um pouquinho mais rápido. Então, Ctrl C, Ctrl V, vou salvar, tá? E olha, deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, questão do espaçamento, senão dá erro de compilação, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que esperar que essa frase esteja com a cor laranja, né? Vamos compilar e ver se realmente isso acontece? Aconteceu, olha que legal, pessoal. Aqui a gente tem uma sentença denotada por uma cor laranja, tá? Então essa frase aqui apareceu com a cor laranja. Vou sair. E é isso, pessoal, tá? Então a gente pode definir a cor que a gente quiser utilizando o código de cores, tá? Então utilizem o código de cores no slide que eu coloquei lá do Flex Tools e testem as múltiplas opções que é fornecido, tá bom? Então é assim que funciona. Vamos continuar, pessoal. Agora a gente vai ver uma outra forma de utilizar a cor, sem ser essa que a gente viu agora, né? Então, há ainda outras possibilidades de usar as cores em LaTeX, mas veja bem, nem todas as cores permitem com que sejam utilizadas simplesmente o pacote Color. Por quê? Porque o pacote Color, como eu falei, é um pacote muito limitado, tá? Para que a gente explore outras cores e tonalidades diferentes, a gente precisa utilizar uma biblioteca de cores, tá? Nesse caso aqui, uma biblioteca muito boa é essa daqui que está dentro desse pacote, ó, que é o Xcolor, e a gente tem, né, dentro aqui do Xcolor, né, a gente tem essas duas bibliotecazinhas aqui, ó, o DVI PS Names e o SVG Names, né? Então, pessoal, veja bem o que eu trouxe aqui no próximo slide. Eu trouxe a biblioteca SVG Names, tá? Eu inclusive tirei aqui da fonte, tá? Eu retirei dessa fonte aqui todas as bibliotecas, né? Essa é a próxima. Então, pessoal, perceba que a biblioteca SVG Names é uma biblioteca bastante extensa, né? Em compensação, a outra biblioteca, a DVI PS Names, é uma biblioteca também extensa, mas não tanto quanto a anterior. Mas veja bem, algumas cores que não tem na outra biblioteca, tem nessa aqui, e vice-versa. Algumas cores são tonalidades de outras, né? Então você vai ter um laranja com uma tonalidade diferente da outra cor laranja do outra biblioteca, e por aí vai, entendeu? Então aqui a gente trabalha com outros tipos de cores e as variações existentes. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Mas beleza, com essas múltiplas opções de cores que a gente viu, o que vocês precisam fazer? Vocês escolhem uma cor que vocês apreciam nas tabelas, né, ou nas bibliotecas que a gente viu, e usem esse comando aqui, ó, color, tá? Color dessa forma, tá? Começa com a chavezinha,
coloca aqui o comandinho color e o nome da cor, tá? Nesse caso aqui, o Aqua, ele tá nesse pacote aqui, ó, SVG Names. Se vocês forem ver, pessoal, olha só, nesse caso aqui, ó, preste atenção. O Aqua, ele tá aqui em cima, ó, é esse azulzinho claro, tá? Então eu tenho que copiar o mesmo nome que tá aqui, senão vai dar erro, tá bom? Então prestem bastante atenção. O Aqua é AQUA, né? Então aqui tá AQUA, mesmo nome, beleza? Então esse trecho nessa sentença vai estar com a cor Aqua e assim por diante, tá? Então tem outras cores aqui embaixo, beleza? Eu vou testar, pessoal, a título apenas de curiosidade, esses dois aqui, ó, o Aqua e o Violeta, tá bom? Ambos em pacotes diferentes. Então o que que a gente vai ter que fazer, pessoal? Eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar, né, esse pacotinho aqui, ó, esse pacote que contém essas duas bibliotecas, vou copiar e vou vir aqui, ó, no pacote aqui abaixo do color. Pode deixar o color, pessoal, não tem problema, tá? Não tem problema algum deixar o pacote color junto. E vou colocar essa opção aqui, tá? Essa biblioteca, essas duas bibliotecas. Beleza? Agora sim, pessoal, eu não vou precisar ter mais nenhum tipo de trabalho aqui no preâmbulo, já está definido, tá? A única coisa que a gente vai ter que se preocupar é com as cores dentro do Begin Document, né? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, vamos copiar esse trecho aqui que está como Aqua e vamos colar, tá? Eu vou aproveitar também e fazer o mesmo procedimento com aqui embaixo, né? O violeta. Vamos lá. Beleza. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos compilar e ver o que que acontece. Olha que legal, pessoal. Então a gente tem, ó, uma sentença com a cor Aqua e outra sentença com a cor violeta, né? Deixa eu fazer uma quebra de linhas, senão fica inclusive mais difícil de visualizar, né? Viu, pessoal, que legal? Vou ampliar um pouco mais aqui para vocês perceberem, tá? Então aqui, ó, conforme o combinado, ó, essa sentença aqui apareceu com a cor azul clara, que é o Aqua. E aqui embaixo a corzinha violeta. Viu que legal? Ficou bem bacana, né? Então esse é o efeito que é produzido quando a gente utiliza cores específicas de biblioteca. Vamos fechar aqui, né? Vamos então dar continuidade. Tá? Já está acabando a aula, pessoal. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: existem outras possibilidades de se trabalhar com as cores, tá? Mas não é mais apenas utilizando cores em sentenças, mas sim, por exemplo, preenchendo fundo de página, caixas de cor e por aí vai, tá? Nesse caso aqui, eu trouxe como exemplo o comando Page Color, que permite com que a cor de fundo mude, né? Uma cor que você definir. Então, por exemplo, eu estou utilizando aqui o Page Color Blue. Isso significa que a cor de fundo da sua página vai mudar para azul, beleza? Uma outra possibilidade é criar uma caixa de cor com a cor de fundo escolhida. Nesse caso aqui, para a gente criar essa caixa de cor, nós vamos vir e colocar o comando ColorBox. E dentro desse parâmetro aqui a gente coloca a cor que a gente vai utilizar como cor de fundo e o texto a qual vai estar preenchido com a cor de fundo, né? Então essa sentença aqui vai estar preenchida com a cor de fundo roxa, tá bom? Então ele vai criar um retângulozinho, vai delimitar essa frase aqui e vai colocar na cor roxa, tá bom? Por fim, pessoal, podemos utilizar um comando que gera uma caixa de borda, com a cor que você escolher definida no primeiro parâmetro, tá bom? Então o que que acontece? Eu estou utilizando aqui o fColorBox, né, esse comandinho aqui, e eu tenho aqui, ó, o red e o blue. Então, pessoal, no primeiro parâmetro, o que que acontece? No primeiro parâmetro, a gente define a borda, tá? A borda. E o azul vai definir o fundo, tá bom, pessoal? Então, o que que acontece? O efeito disso é o seguinte: o texto terá fundo azul e borda vermelha. Tranquilo? Vamos ver o efeito na prática para ver o que que acontece de fato? Vamos lá, vamos começar com Page Color. Tá, eu vou vir aqui, pessoal, eu não vou nem copiar, pessoal, porque aqui tá bem tranquilo, né? Vamos vir aqui e vamos colocar o Page Color. Vamos definir aqui o Page Color
como blue. Vou dar um Ctrl S, vou compilar e ver o que que acontece. Então, pessoal, olha só o que que aconteceu. Essa página aqui, né, que é a página 2, ficou totalmente preenchida com a cor de fundo azul, né? Então, a função do Color Box é preencher a cor de fundo, tá? Com o que você escolher, com a cor que você escolher, beleza? Então ficou bem forte, né? Eu vou simplesmente, pessoal, comentar, tá? Esse comando aqui, tá bom? Bom, vamos testar então, deixa eu ver aqui, o Color Box. Vamos vir aqui, nesse caso como é um pouquinho maior, eu vou copiar e vou colar aqui embaixo. Dar um Ctrl S e vamos ver o efeito. Olha que bacana, pessoal. Vamos lá aumentar um pouquinho mais. Perceba o seguinte, aqui foi criada uma caixa de cor, tá? Perceba o seguinte, que aqui nós temos um retângulo que está delimitando essa sentença e aqui no fundo tá a cor roxa. Então esse é o efeito do Color Box, beleza? Então a gente pode definir a cor que a gente quiser. Eu coloquei lá o purple, de púrpura, beleza? E por fim, então, vamos utilizar o F-Color Box, tá? Vou copiar aqui também e vamos analisar o efeito que é provocado. Então vou vir aqui, colar, né? Vamos compilar. Opa, peraí. Eu não coloquei aqui um barra barra para quebrar, deixar um espaçamento maior, tá? Vou dar um Ctrl S agora. E, bom, olha o resultado aqui, pessoal, da compilação, ó. Vou aumentar aqui, ó. Perceba o seguinte, a gente tem, ó, deixa eu aumentar até mais aqui, colocar para 200. Perceba o seguinte, eu tenho uma cor de fundo azul e uma borda vermelha. Perceba aqui a borda vermelha, pessoal, tá? Então vai ser gerada uma bordinha vermelha e a cor de fundo aqui como azul. Olha que legal, pessoal. Então, é isso. Viu só como o LaTeX permite com que a gente coloque e explore várias possibilidades aí? É bem bacana, né? Então é isso, pessoal, tá? Aqui vale uma ressalva bastante importante, que é o seguinte. Essas são apenas algumas possibilidades. A tarefa para vocês é tentar explorar outras ferramentas disponíveis no LaTeX. Então, pessoal, usem a criatividade e elaborem sempre textos atraentes, beleza? Então vão explorando, tentem aí ver que textos vocês podem colocar, tentem testar as cores que o LaTeX nos proporciona, né? E vai utilizando todos esses comandos. Vocês vão se acostumar e vai ver que é bem legal, né? A praticidade e a multiplicidade de opções que o LaTeX, essa ferramenta, nos fornece, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Um abraço e bons estudos.